Viva Iemanjá, bom dia a todos, bom dia nossos companheiros e companheiras da TVT, bom dia democratas e democratas, bom dia aos socialistas desse país, bom dia àqueles que, como eu, sempre acordam esperando mais uma visita da Polícia Federal às 6 horas da manhã, certo? Bom dia àqueles que descobriram que também se pesca de jet ski, ora essa, que nós não sabíamos dessa modalidade de pescaria, meu querido Conte, certo? Agora não se pesca mais com anzol, nós perseguimos o peixe, nós vamos com o jet ski atrás do tubarão. Quem diria? Ora essa, meu querido amigo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Roberto Tadeu. Não, pescaria com jet ski é o seguinte: você só pesca os peixes que são rápidos e fagueiros, né? Você estica a vara com o jet ski em movimento e se o peixe só vai conseguir ser pescado se ele for rápido e Ele que fica acompanhar o jet esperto. ski. O peixe que fica esperto que eu tô atrás de tu. E determinado. Ô, pescaria estranha, né, Tadeu? Vamos começar com a pescaria, então, Não é Tadeu? à toa que o índice de eficiência dela é baixo. Eles voltaram sem nenhum. Sem nenhum peixe, nem um Porque tem que camarãozinho. combinar antes, cara. Não combinaram direito. O Tardelli, Polícia Federal não está assim crédula com relação a essa pescaria. Inclusive um jet ski, né? Isso aqui já está público e notório, não voltou para ali para a região ali para onde eles estavam ancorados. Polícia Federal está tendo trabalho, vai ter trabalho com esses alvos que são alvos bastante problemáticos, né? São alvos que são problemáticos porque os peixes ficam sabendo antes da pescaria, né? É, alguém vaza para os peixes que a pescaria vai acontecer. Porque é muito curioso que num lugar. Aliás, aquele lugar de Angra dos Reis é um lugar meio manjado, né? Para casa de veraneio. Certo? E às 5 da manhã, sair exatamente no dia da busca e apreensão, certo? Sem que nada esteja planejado, sem que nada de pescaria se faça, com um assessor do Carlos Bolsonaro, o super assessor, que vai ganhar o prêmio de assessor do mês, certo? Às 7 horas da manhã, abrindo a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, já postos, trabalhando, certo? É tudo muito coincidente, não é? É tudo muito claro, é tudo muito assim explícito, embora nada esteja dito, né? É tudo muito pintado, é tudo muito desenhado. Claro que os peixes estão sabendo das pescarias, o que dificulta muito, claro, a, a pesca, não é? As redes tendem a voltar vazias. Mas parece que não foi o caso, porque acabou se encontrando com assessores do Ramagem, não é? Computadores que pertenciam à ABIN, o que faz o Ramagem ainda com um computador que pertencia à ABIN. Dizer que pertencia à ABIN é uma coisa assim muito. Que parece assim, olha, pertencia à ABIN. Suave. Mas não é só isso, não é, Conde? Ele é patrimoniado, tem um carimbinho, tem uma Tem um plaquinha, lacre, né? Tem até um aquela. lacre, certo? É uma coisa lá. Isso foi cobrado dele. Ó, doutor Ramagem, está com o senhor um computador assim, nós estamos sentindo falta dele aqui. Algum funcionário fez isso. Né? Ele foi cobrado por algum funcionário burocrata, certo? Alguma tia, alguma dona Alga, algum seu custódio, deve ter ligado para ele e falado assim: olha, está faltando. O senhor levou, o senhor sabe disso? Por que ele leva de algum lugar de inteligência um computador? É que quem vai O... cobrar o chefe? Quem vai cobrar o chefão? Exatamente. Mais uma coisa, o
O assessor do Hamas com 10 celulares. É muito celular, né? É muito celular. Por mais que você tenha, olha, esse celular aqui eu falo com o meu genro, esse eu falo com outro genro que não se dá com o meu cunhado, esse aqui é para falar com... Tardelli, eu estou me lembrando do o ASEF, que teve uma a busca e apreensão da Polícia Federal. A Polícia Federal foi até o restaurante onde ele estava, foi até o carro dele e apreendeu 4 celulares. E ele disse que um daqueles celulares era só para falar com o Bolsonaro. Agora me deu saudade, né? Quer dizer, nunca mais se falou nada desses celulares do ASEF. Você lembra disso? Sim, eu acho que esses celulares estão todos sob perícia, né? Sim. E o que neles se contém, acho que aí é que está o grande travamento das investigações. Claro que a gente tem que admitir, a gente tem que aceitar que tudo isso corra sob sigilo. Nós não podemos imaginar que a conversa entre um advogado e o presidente da República seja exposta e seja eviscerada ao público. Claro que não. Mas a agilidade poderia ser maior. As consequências dessas conversas poderiam surgir, aparecer. Eu não quero saber o que houve na conversa, mas a consequência dela exteriorizada deveria aparecer. Alguém deveria sofrer alguma coisa deveria acontecer com isso. Parece que está acontecendo. Eu li em algum lugar hoje, um desses 1000 blogs, uma dessas 1000 redes sociais, que o Bolsonaro exigia do Ramagem, e se isso for verdade, uma vez eu recebi, só para fazer um parênteses, para quem é do século passado, vai se lembrar que existia uma coisa que chamava fax, certo? Que era uma fotografia que mandavam para a gente. Uma vez eu recebi um fax que estava escrito confidencial, né? O Bolsonaro exigia do Ramagem, dessa BIM paralela, dessa BIM do B, que ele mandasse impresso para ele ler, porque ele não tem habilidade para lidar com o computador, ou seja, teria rabo e rastro para todo lado dessa BIM do B, que parece que está absolutamente demonstrada. A existência da BIM do B parece que já está absolutamente consubstanciada. O que se está se investigando é qual a profundidade e qual a capilaridade dela. Até onde ela chegou. Quem foi efetivamente monitorado. Tanto assim que o próprio Lira já quer saber dos deputados. O Lira, que é um aliado de primeira e última hora do Bolsonaro, ele quer saber quem dos deputados dele, dos aliados deputados, ele é presidente da Câmara dos Deputados, ele quer saber quais deputados foram monitorados. A gente vai aprofundar esses temas aqui hoje, inclusive porque o Lira também deu mais um sinal de que está numa situação de tensão com o governo ao não ir, né, nos eventos de ontem, que foram tão importantes, a posse do Lewandowski e o início do ano judiciário, né, que teve o discurso ali do Roberto Barroso, o presidente Lula também estava ali. O Arthur Lira não foi, ele voltou para Alagoas, alegou problema de saúde, como sempre, na família. E agora não sei se o Arthur Lira vai ter tanta força assim, né, em 2024, porque é o último ano dele como presidente da Câmara, ele vai querer, evidentemente, fazer o sucessor, e a briga está grande ali, todo mundo quer a presidência da Câmara para 2024. Agora, Tardelli, deixa eu falar com você o seguinte, a Polícia Federal também não pescou direito, não, né? Ela foi só jogar um miolinho de pão, ele saiu sem peixe também, né, Polícia Federal. Acontece, né? Podia ter pescado algum peixe ali. Por exemplo, tem um peixe que é o Carluchus epidermus, né? Carluchus epidermus, que é o nome científico do peixe, né? Que é um peixe muito esperto, um peixe que sabe de rede social e tudo mais. O que você acha? Ele é um peixe que tem a capacidade de se juntar a outros peixes, né? Ele é um peixe que condecora, certo?
os seus aliados dentro da cadeia. Os peixes milicianos, né? Os peixes milicianos. Eu nunca vi alguém ir condecorar uma pessoa na cadeia, na penitenciária. O Carlos Bolsonaro condecorou o nosso impoluto Adriano da Nóbrega, né? Adriano da Nóbrega, quando ele estava preso. Ele condecorou Adriano da Nóbrega na prisão. Eu nunca soube de ninguém, em momento algum na história do país, condecorado na prisão. Não preso por um crime político, não preso por um crime comum. Sim. Este fato, Conde, revela tudo. Nunca nós tivemos na história do Brasil, nunca antes na história deste país, alguém foi condecorado preso. A maior honraria da cidade do Rio de Janeiro. Ele recebe a honraria, a maior honraria da cidade do Rio de Janeiro, de um vereador cujo pai é deputado federal, à época deputado federal, e dedica um raro discurso a esse homenageado do púlpito do Congresso Nacional. O pessoal está dizendo aqui no bate-papo, sem querer te interromper, meu querido Tardelli, o seguinte: foi o Carluxo ou o Flávio que deu a condecoração? Carluxo. Foi o Carluxo. Ah, então tá, olha só, Carluxo. Eu vou conferir aqui. Pode. Eu vou conferir isso aí também. Deixa eu ver. Condecoração. Adriano Nóbrega. Vamos ver. O ex-policial foi condecorado por Flávio Bolsonaro em 2005. Desculpe, Flávio Bolsonaro. Então foi o Flávio mesmo, foi o Flávio. Desculpa aqui, o público está alertando aqui. O público nosso aqui é exigente. Ainda bem que temos os nossos atentos, certo? Bom, que seja. Não vai mudar. A ordem dos fatores aí não altera o viaduto, sabe? A ordem dos filhos. Em 2005, só para constar, em 2005, o Carluxo estava jogando videogame ainda. Eu não sei qual foi o ano que ele foi eleito vereador pela primeira vez, mas eu lembro dos assessores falando assim: quando ele foi eleito, é que ele não sabia fazer nada. Ele ficava jogando videogame aqui no gabinete. Bonitinho, né? Adolescência, a juventude, né, na política. Não, só isso já era um dado muito forte para se estabelecer da vinculação de toda a família. De toda a família. Já é a vinculação. Qual é a prova da vinculação? Você tem a prova maior aí. Todo o resto agora é mero detalhamento. Mero detalhamento. O fato é prova, e se nós tivermos uma pequena demonstração disso, o artigo 312 do Código de Processo Penal, querido, é de uma clareza quase que um despachante de autoescola ler e não ter dúvida alguma. Se é verdade que no dia da busca e apreensão, 3 pessoas saem da casa alvo da busca e apreensão para o mar às 5 da manhã, antes da busca e apreensão, de jet ski e barco, e voltam depois, querido, isso é sim sinal de que seria suficiente prender em flagrante, né? Quer dizer, fugir. Não, seria suficiente para você entender, para que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, pudessem entender, e em outras situações, com outros réus, entenderam isso muitas vezes, mas milhares de vezes, milhares de vezes. As cadeias estão lotadas de exemplos assim, muito menores.
de que são pessoas que estão escondendo prova, estão atrapalhando as investigações. Portanto, é caso, sim, de prisão preventiva. Tardelli, deixa eu trazer aqui participação do nosso público. A gente ainda vai continuar nesse tema aqui. Tardelli hoje, a participação do Tardelli hoje é muito especial. A gente vai até o meio-dia aqui com o Tardelli e depois vamos receber um dos grupos mais aclamados da música brasileira, o Grupo Ânima, de música antiga. Creio que o Tardelli conheça o Grupo Ânima. Eles vão fazer um show hoje em São Paulo, no Sesc Vila Mariana. A partir das 5h30 da tarde vai ter um debate com o grupo, que também eles são todos pesquisadores, músicos e tudo mais, professores. E às 21 horas vai ter o espetáculo Mar Anterior, que é uma coisa linda, a gente vai mostrar um pouco aqui para todo mundo. Fronteiras, está dizendo aqui no nosso bate-papo, eu tenho muitas dúvidas porque a BIM deixou um ano inteiro esses equipamentos nas mãos dos fascistas. Por que não houve cobrança oficial para monitorar esse pessoal? A gente vai falar um pouco agora da crise também interna no governo, que foi desencadeada por essa operação da Polícia Federal, né? Fátima França Paulino está dizendo aqui, são bagres. Eu não sei se você sabe, o Tardelli, eu gosto de tilápia, né? Não só de comer a tilápia, porque é um peixe gostoso, mas do nome tilápia. Acho lindo o nome, tilápia. Você já fala tilápia para você ver. Termina de tom crescente, eu gosto, tilápia. Isso aí, ele sabe das coisas. Valquíria Lopes Tozeto, camisa bonita do Roberto Tardelli. Da minha não falou nada. Berna Lennon, difícil pegar esses peixes porque eles são muito escorregadios. Ramita Tara Jordão, qualquer dia eles vão querer pescar usando um submarino. Bom dia, Condão Tardelli, Odoiá, salve Iemanjá, só faltou o din-din, tá zerado o pote, sorry, te amo, Condão, sucessos, bênçãos, luz e paz. Que mensagem linda da Ramita aqui. Paulo Souto, vive Iemanjá e todos os orixás, apesar de eu ser ateu. Isadora Brown, Carluxo foi emancipado para concorrer e derrotar a própria mãe. Você sabia disso, Tardelli? Existem essas histórias bizarras na família Bolsonaro, né? A novela assim, da família Bolsonaro parece muito aquelas tramas mexicanas, né? Certo? Aquelas coisas assim, depois as paralelas se cruzam, se retorcem. A terra plana na família Bolsonaro, ela vai se entortando e vai capotando várias vezes. Várias vezes. E tem ainda o caso da filha, suposta filha do Carluxo agora, que pode ser uma cobertagem, uma cobertação do próprio Bolsonaro. Enfim, e tem o artigo do Rui Castro que você me mandou aqui, que eu vou ler uns trechos aqui para o povo. Edson Antunes, certamente alguém da PF avisou o clã. Ana Pimenta, Lira está sob liminar, Tardelli. Foi espionado? Eu não estou sabendo disso, não. O Lira, na verdade, o Lira se livrou dos processos no STF, né? Mas o medo dessa espionagem, porque a espionagem, para que ela serve? Era exatamente para saber quais eram os pontos fracos dessas pessoas espionadas para exercitar o pior dos tipos de constrangimento, de humilhação, de extorsão, aquilo que a gente chama de chantagem, né? Na nossa linguagem comum. Para isso que eles se espionaram. Pior dos intentos. E mais, né, Conde? Você espiona, você obtém criminosamente dados clandestinos e os entrega a um governo estrangeiro sob guarda. Eu nunca ouvi falar disso. Mas se a gente pedisse e imaginasse um roteirista americano lá dos estúdios da Warner, ele não pensaria algo assim. Que o presidente da República patrocinasse algo desse nível. Você poderia imaginar ele ser vítima disso. Por pessoas da pior espécie. Mas ele ser da pior espécie e determinar que se fizesse isso é algo que ultrapassa a nossa imaginação. E nos convence de uma coisa, querido amigo. O 8 de janeiro estava planejado fazia muito tempo. Eles estavam
se armando de todas as formas. Eles desceram a todos os esgotos. Eles se prepararam de todas as maneiras sórdidas para se eternizar no poder. Só que alguma coisa não deu certo. O que eu acho que falta na nossa história, de saber por que esse golpe não deu certo, é o que quebrou o elo. Por que deu ruim? Porque eles fizeram tudo. Eles cumpriram tudo. Por que deu ruim? Ô, Tardelli, sinceramente, eu acho que a situação para a família Bolsonaro já foi melhor, viu, no país. Assim, para parafrasear o Galvão Bueno, eles estão, né? Eles estão. Eu não queria estar na pele deles. A coisa vai chegar e eu fico pensando assim, né, a pergunta que eu faço é: você acha que o sistema judiciário brasileiro, com todos os problemas, o próprio STF, as elites, né? Todo esse caldo que compõe o Brasil, você acha que esse pessoal vai deixar barato o que o Bolsonaro fez para o país? Não vai, né? Não. Tadeu? Ontem, inclusive, na abertura do ano judiciário, houve recados nesse sentido. Houve recados, exatamente. Houve recados nesse sentido. E os recados foram claros. Assim, olha, foi de todo mundo. Foi do próprio presidente do Supremo, foi do Procurador-Geral da República, foi do presidente da República, né? Foi de todo mundo. Olha, nós vamos atrás. Para quem imaginava que fosse acabar em pizza, para quem aquela história do anistia, o sem anistia está passando por eles. Existe até um ódio pessoal, porque nas entranhas dessas histórias, né, houve ameaças a familiares, houve situações de vulgaridades que não foram divulgadas e que mexeram pessoalmente, muito gravemente e fortemente com os ministros, né? Com a ministra Rosa Weber, com o ministro Alexandre de Moraes. Né? Houve uma ferida neles que eles não vão admitir. Né? E, de alguma forma, todos sabem, todos sentem, é porque é a percepção geral, coletiva. Se você for perguntar ao motorista, ao cobrador de ônibus de Quixeramobim, ao presidente Supremo, ao físico nuclear, a quem quer que seja, quem seria o grande beneficiário disso tudo? Bolsonaro. Não há dúvida. A percepção é coletiva. Todos nós sabemos que o Bolsonaro seria o grande beneficiário disso tudo. Portanto, vai ser o grande alvo disso tudo. Portanto, vai ser o grande. Quem é o grande devedor dessa conta? É ele. E seus filhos e seus próximos. É. O problema todo de quem perde uma briga em que se aposta tudo é que você perde tudo. Exatamente. O tombo é alto, né? O pessoal está dizendo no bate-papo aqui, ô Tardelli, que as suas camisas estão mais bonitas que as do Cacai. Então agora você já pode. Vou falar para o Cacai. Você vai falar para o Cacai. Grava isso, por favor, salva, printa, né? Porque eu vou mostrar isso para o Cacai e ele vai ficar desolado com essa história. Desolado. E as deles são francesas. Deixa ele sofrer. São compradas na Champs-Élysées, né? As minhas são compradas vindas do Senegal. Senegal, deve ser legal o Senegão no Senegal, como diz o César. O Tardelli, Heloísa Reis está dizendo aqui: bom dia, gosto muito do Tardelli, desde quando ele era promotor e aparecia na TV nos grandes casos. Obrigado. Eu me lembro mesmo, viu? Você vivia dando entrevista dos casos importantes aqui no estado de São Paulo, né, Tardelli? Bons tempos, né? Bons tempos. A gente dava entrevista, mas não dava entrevista com esses promotores vociferantes. Né? A gente falava assim: olha, a gente explicava o caso e dizia o que poderia ser feito. A gente sempre respeitou o direito de defesa e a presunção de inocência. Né? Sim. Sem isso, a gente não imaginava. Eu nunca me imaginei ser promotor sem isso, entendeu?
Você era anti-lavajatista antes da Lava Jato. Nossa, nossa, nossa. Eu era contra o GAECO dentro do MP e isso me custou muita crítica lá. Aliás, né, você também teceu aqui críticas ao Sarrubo, né, que era qual que era o cargo dele aqui em São Paulo? Procurador-Geral de Justiça. Procurador-Geral de Justiça, e que foi levado agora para o Ministério da Justiça com Lewandowski, e que falou em instaurar um GAECO nacional, mas acho que ele já voltou atrás porque as críticas foram muito fortes, né? A má ideia ela é combatida desde logo. Né? A primeira grande ideia, a única ideia que ele teve, profundamente infeliz, né, já foi combatida de imediato, porque é uma ideia profundamente infeliz, absolutamente ilegal, absurdamente inconstitucional, terrivelmente ineficaz, burramente lançada, né, inoportunamente trazida, enfim. Né. Esse é o Tardelli. Roberto Tardelli. Eletra Silva está dizendo aqui: o Tardelli vem sempre com camisas muito legais. Amo. Combina com ele, que também é legal. Muito obrigado. Você também é muito legal, Eletra. Ela diz: não fica com ciúmes, Condão. Tu mora no meu coração e suas toucas são lindas. Obrigado. Senão eu fico com ciúme mesmo. O pessoal fica aqui fazendo muito elogio pro convidado que não fala nada para mim. Isso é injustiça. Edson Antunes: o que deu errado foi a soberba. Cadeia para esses golpistas, terroristas e tudo mais. Ô Tardelli, você me mandou aquele artigo do Rui Castro e eu não resisto. Eu vou ter que trazer aqui para você comentar e para a gente também comentar. Olha aqui o artigo, Ratos de Porão. Deixa eu ler um trecho aqui para a gente. Olha, ele diz o seguinte: no dia 24 de julho de 2005, o jovem deputado estadual Flávio Bolsonaro pendurou no pescoço do tenente PM Adriano da Nóbrega a medalha Tiradentes, a maior honraria do Legislativo do Rio. Tararã, a cerimônia não se deu numa sessão solene no Salão Nobre do Palácio Tiradentes, mas numa sala do batalhão prisional em Benfica, zona norte da cidade, onde o agraciado estava preso pela tortura e execução em 2003 de um guardador de carros. Bom, aí ele vai, né? Ele vai elencando uma porção de coisa aqui. Tá deliciosa essa coluna do Rui Castro, foi publicada na Folha de São Paulo. Ele diz aqui no final o seguinte: a história de Adriano está no livro Decaído, de Sérgio Ramalho, pela editora Matrix, que tem os Bolsonaros como astros convidados. Os Bolsonaros brilham também em Milicianos, de Rafael Soares, publicado pela Objetiva, Devastador, apanhado sobre a milícia em Ilícito Absoluto, e também em Ilícito Absoluto, de Pádua Fernandes, editado pela Patois, sobre um amigo deles, o torturador Brilhante Ustra. Todos recém-lançados. O Palácio do Planalto sempre teve seus porões, mas nunca tinha recebido ratos tão robustos saídos dos porões policiais. O que eu achei interessante, que eu acho que é um pouco a razão de você ter me enviado esse texto do Rui Castro, é que as publicações estão pululando, que não a Piracema agora entregando os podres dessa família, né, o Tardelli? Fala pra gente. Porque nada foi ocultado, né? Eles agiram muito à vontade. O que me parece muito característico deles, Conde, é que eles não disfarçaram nada. O Bolsonaro nunca mentiu sobre nada. Sobre nada. Quem ele é quem ele sempre foi. Ele elogiou a milícia explicitamente. Ele faz um discurso na Câmara dos Deputados, elogiando a milícia e dando boas-vindas à milícia no Rio de Janeiro. Isso está guardado, gravado nos anais da Câmara dos Deputados. Ele defende um assassino miliciano que depois vai integrar o escritório do crime dele. Ele é vizinho do autor, do matador de Marielle. Ele é vizinho dele. Não é possível que essas coisas sejam meras coincidências. Isso não pode ser uma mera coincidência.
Tanto que a população brasileira enfim, a opinião pública não engole facilmente isso. Quando apareceu a delação do Rony Lessa dizendo do Domingos Brazão, né? Inclusive agora também já submergiu, né, essa delação. Espero que é porque seja o fato da polícia estar investigando com mais cuidado e apurando com mais cuidado ali o que o Rony Lessa sabe. Ninguém acreditou. Falou, não é o Domingos Brazão. O Domingos Brazão deve ser um dos, né, mandantes, mas não o mandante. Então, o que acabou acontecendo nessa delação que veio assim precipitadamente à luz do dia, quando ela estava ainda sob negociação, todo mundo teve a mesma sensação. Falou, opa, peraí. Estão querendo parar a cadeia de autoria no meio dela. Calma. Que o Domingos Brazão possa ser um dos mandantes, tá, faz sentido, mas ele é único. A família Bolsonaro, né, é uma família que está envolvida com a milícia. Por quê? Porque está desde sempre homenageando o miliciano, abraçando o miliciano, defendendo o miliciano. Ora, por que nós não podemos dizer, se ele homenageia o miliciano, como eu posso dizer que ele não está envolvido com a milícia? Aliás, o Flávio Dino, naquela comissão da Câmara que ele foi convocado, ele disse assim, com a palavra bem cheia, né? Falou: eu não homenageio o miliciano, eu não ando com o miliciano. Foi bonito aquilo lá, você lembra disso? Sim, sim. Mas agora, por que eu não posso afirmar que quem homenageia miliciano, quem dá boas-vindas à milícia, ele deu boas-vindas à milícia. Ele dá boas-vindas à milícia num discurso, numa das raras. As declarações de Bolsonaro, os discursos de Bolsonaro, são muito raros. Nesses raros discursos dele, ele dá boas-vindas às milícias. Ora, por que eu não posso afirmar que ele está envolvido com as milícias sim? Tardelli, deixa eu aproveitar, porque ontem eu recebi um vídeo de um colega dizendo assim: olha como o Bolsonaro está com medo, está completamente assustado. Ele gravou esse vídeo. Vamos assistir juntos aqui, você vai comentar na sequência. Vamos ver, né? Peço licença, né? E peço desculpas também para o nosso público, né? Que sempre que eu coloco aqui o Bolsonaro, fala, tira esse cara daí, pelo amor de Deus, mas aqui é por uma questão boa, por um objetivo nobre. Vamos lá, vamos Então, ver. está fazendo a sua parte. Então, não é uma perseguição da PF em cima de mim. A PF está fazendo a sua parte, porque ela é instada em cumprir ordens. Então, no próximo dia 7, às 15 horas, em São Sebastião, foi me dado a possibilidade de videoconferência, né? Eu falei que não, vou pessoalmente, até porque eu tenho certeza que vai muita gente lá em São Sebastião e a gente vai bater um papo com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 pessoas lá. Será um grande encontro nosso em São Sebastião, no próximo dia 7, às 15 horas. Então, eu quero convidar ao pessoal de Ubatuba, São José dos Campos, Guarujá, Santos, tá? Vamos comparecer aí em São Sebastião no próximo dia 7, às 15 horas. Eu vou prestar depoimento à PF, que está fazendo o seu papel, e saindo dali, eu quero dirigir a palavra a vocês. E espero contar com a presença de todos vocês para nós fazermos um grande ato em São Sebastião no próximo dia 7. Eu não sei se não é violação você chamar uma manifestação no dia do seu depoimento. Esse depoimento do Bolsonaro é referente à questão da baleia, né? Que ele foi com jet ski perto da baleia e caracterizou crime, né? Porque isso é crime no Brasil, você provocar, molestar animais. Existe um tipo penal muito, muito, muito peculiar no Brasil, que se chama molestar cetáceo. Sim.
é um dos tipos penais mais bizarros que a gente tem. Ele é sempre citado em todos os seminários de direito penal para exemplificar a fúria legiferante de criação de tipos penais absolutamente sem sentido. O que é molestar? Porque molestar é incomodar. Incomodar, sentir-se incomodado é uma percepção ética, é uma percepção humana. Certo? Olha, esse barulho está me incomodando, essa conversa está me incomodando. Né? O animal não tem a percepção de ser incomodado. Né? Alguém, seja com jet ski, seja com barco, seja querendo abraçar, seja querendo tirar uma selfie, certo? Seja querendo se aproximar da baleia, né? Seja essa conduta do ex-presidente Bolsonaro, né? Se é essa a tipificação penal que se está querendo estabelecer contra ele, por favor, não vamos perder tempo com isso. É de um ridículo atroz querer dizer que ele está molestando a baleia, que a baleia se sentiu incomodada, que a baleia ia ligar para o 190 e não pôde ligar porque não tem acesso ao celular. Né? Sentir molestar é incomodar. A baleia vai embora. Ela não tem problema, vai embora, acabou. Quer dizer que você acha que está equivocada essa? Esse tipo penal é ridículo. Esse tipo penal ele é absolutamente ridículo. Ele é inconstitucional. Ele não tem existência. Ele não tem antijuridicidade material. Ele é um dos exemplos da... Mas, Tardelli, se você me permite, você fazer maldade, por exemplo, com bichos, Maus lá tratos é uma coisa. Hã? Maus tratos a animais é uma coisa. Né? Ninguém tem o direito de abusar, se viciar um animal. Né? Impor sofrimento, impor a dor. Agora, molestar o cetáceo num oceano aberto, né? É uma dessas situações, né? Instaurar inquérito policial por isto, rapaz. Eu fico imaginando um policial perguntando para o Bolsonaro assim: escuta, o senhor molestou, né? Não, primeiro tem que perguntar para a baleia. A senhora se sentiu molestada? Certo? A senhora, ele molestou a senhora? A senhora pediu para ele ficar mais longe? A senhora sentiu a aproximação dele? É ridículo. Olha, se o Bolsonaro... Você está impossível hoje, viu, Tardelli? Tem que tomar cuidado aqui com você, que realmente... Agora, deixa eu aproveitar, eu não quero... não posso deixar de falar disso, né? Sobre... Eu falei com você ali no bastidor, sobre a decisão do Toffoli de cancelar a leniência da Odebrecht, que mudou o nome, né? Agora é Odebrecht Novo Honor, ou Novo Honor, só... eu vi uma reação exacerbada nas mídias convencionais e vai na direção de cancelar tudo que a Lava Jato fez. Realmente, eu acho que o STF já deu essa dica, realmente, que a Lava Jato foi uma operação totalmente ilegal. O que você pode dizer para a gente? Explica para a gente como é que funciona essa coisa de leniência e cancelar a leniência. A decisão foi individual do ministro, foi monocrática. É uma decisão da mais grave responsabilidade, que praticamente sepulta o que restava da Operação Lava Jato. E acho que o ministro ele segue na lógica do que foi a Lava Jato, da obtenção das provas da Lava Jato, tal como elas se deram. Né? Para você ter uma ideia, há empresas, há empreiteiras, eu prefiro não dizer o nome,
onde foram feitos mais de 300 acordos de delação premiada. Não é possível você fazer 300 acordos de delação premiada. Houve uma fúria, houve, claro, que um avanço, um bombardeio, aquilo que, na época, na primeira guerra lá do Iraque, do George W. Bush, se chamava de tempestade no deserto. Houve uma tempestade no deserto, feita pelo Ministério Público Federal, pela Força Tarefa, pelo Sérgio Moro, nessas empresas que não tiveram muito o que fazer e começaram seus diretores a fazer delações, que chegaram a um acordo de leniência. Esse acordo de leniência não teve efetivamente a sua base fundamental, que é a voluntariedade. O que é voluntariedade? Voluntariedade é a liberdade de contratar. O que tem causado o espanto de todos é o fato da decisão ser monocrática dentro de um órgão colegiado, que é o Supremo Tribunal Federal. Essa decisão deixará de ser colegiada, eventualmente, se houver recurso do Procurador-Geral da República para devolver e passar ao órgão colegiado a decisão, o recurso contra a decisão monocrática do Toffoli, que eu acho que vai ocorrer. Eu acho que o Procurador-Geral da República deverá recorrer dessa decisão. Até para que essa decisão ganhe a legitimidade da Corte como um todo, como foi a decisão que considerou suspeito o então juiz Sérgio Moro em relação ao hoje presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma decisão corajosa e acho que é uma decisão de um juiz que está muito mordido pela Lava Jato. Eu acho que o ministro Toffoli é um ministro muito atingido. Eu acho que ele sofreu como que eu posso dizer? No bombardeio, nos vários bombardeios que a Lava Jato fez com o presidente Lula, um dos torpedos acabou atingindo o próprio juiz Toffoli quando ele proibiu o presidente de ir ver, de acompanhar o velório do irmão e dar aquela decisão absolutamente bizarra do velório, desviar o rumo, passar uma base onde o presidente Lula estaria, o presidente Lula, uma decisão inteiramente fora de qualquer padrão de legalidade e juridicidade. Aquela decisão, que é uma decisão única no ordenamento jurídico brasileiro, marcou o juiz e marcou o presidente. Deixou o juiz completamente traumatizado em relação à decisão que tomou. E acho que muito indignado em relação a ter se sentido como que enganado por aquilo que se viu envolvido diante da situação toda que a Lava Jato criou. Houve um momento, nós nos lembramos bem, que a Lava Jato era uma verdade oficial. Você se lembra disso? Havia, diz para o Tardelli, ficar sempre à mesma distância do microfone. Fica difícil ficar aumentando ou diminuindo o volume. Olê, obrigado. Não liga para isso, não. O pessoal aqui às vezes exagera, né? Tá perfeito aqui, a gente está ouvindo. Por favor, até peço para vocês confirmarem aqui que o áudio do Tardelli está perfeito. Mega bom.
Tá, vou ficar quietinho aqui agora, vou ficar paradinho. Não, fica quietinho nada. Pode continuar a sua resenha aí. E a Lava Jato, ela produzia notas oficiais. A televisão dizia a Lava Jato, se expressou. A Lava Jato era uma espécie de instituição que se afirmava, que se afirmava de fato no Brasil, embora não existisse de direito. Todos os ministros. Eu me lembro de uma frase do ministro Barroso dizendo que os gravíssimos erros da Lava Jato, ele chamou de pecadilhos. Eu me lembro disso. Os pecadilhos. Porque era muito difícil para ele, juiz, entender que ele também foi enganado. O Toffoli, o ministro Toffoli, eu acho que ele perde um pouco da isenção do juiz, porque ele ainda está no processo da Lava Jato. Ele ainda está vivendo aquela decisão reverbera, porque há várias decisões depois, posteriores, que ele se arrepende, ele volta àquela decisão. É como se aquela decisão o consumisse como juiz. O consumisse espiritualmente, moralmente. A gente sabe que tem uma história que foi confirmada por várias pessoas. Quando Lula foi ao STF depois de eleito, mas antes de assumir, ele foi lá, conversou com todos os ministros que estavam ali presentes, e teve uma espécie de esbarrão assim no Toffoli. Parece que o Toffoli pediu perdão para ele e ele não respondeu. Então, isso deve estar corroendo, né, um pouco o julgamento do Toffoli. Agora, o pessoal está falando aqui, por favor, não transforme Toffoli em vítima. Agora, antes de devolver para você, meu querido Tardelli, eu quero trazer uma série de comentários aqui. O pessoal está participando muito e eles estão reagindo ao que você falou com relação a molestar cetáceo, que é, de fato, um item, né, do Código Penal brasileiro, né? É isso, o Código Penal? É uma lei extravagante, é uma lei penal. É uma lei penal, lei penal. Está aqui, molestar cetáceo. Bárbara Vitória, com tanto crime grave que o Bolsonaro cometeu contra a nação, essa intimação realmente parece ridícula. No fim das contas, vai dar holofote para ele. Deus nos ajude. Nádia Maria de Souza Correia, concordo com o Tardelli, ridículo diante de tantos outros crimes cometidos por Bolsonaro, uma brincadeira com os familiares das 300 mil mortes da pandemia evitáveis. Lucimar Lima, eu detesto o Bolsonaro, mas nesse caso ele fez o que todo mundo faria para fixar pertinho de uma baleia. Agora, maltratar é outra história. Norma Serra, então estão dando palco para maluco dançar, Tardelli? A tese do Tardelli é um pouco nessa direção, né? Carmen Lúcia Carmo, é ridículo mesmo, Tardelli. Érica Leal, se for esse artigo, seria uma coisa armada dos bolsonaristas, a região é de extrema direita, aqui o litoral norte de São Paulo, ela está se referindo a isso. Ivo Afonso, incomodou sim, molestou sim o cetáceo, o convidado está equivocado. Tem várias opiniões aqui, mas a maioria concorda com o Tardelli. Fabrícia Ribeiro, discordo respeitosamente do Tardelli, isso é crime ambiental. Denise Abreu, concordo com o Tardelli, isso é para desviar o foco e deixar o prefeito e o próprio Bolsonaro no palco de manifestações bolsodoidas. Cecília Barbosa, Conde, Bolsonaro está querendo copiar Trump, que a cada chamada para depor ele aproveita para fazer um comício. A Fabrícia, mais uma vez aqui, quando fui para Fernando de Noronha há 20 anos, já era proibido nadar ao lado dos golfinhos, porque eles estavam sumindo da ilha. Estavam incomodados com tantos barcos e turistas. E Fronteiras diz aqui, não torne o Toffoli uma vítima, por favor, que eu já tinha falado para você. Agora, se você puder organizar toda essa montanha de comentários que eu trouxe aqui para você, ou Tardelli, que são, na verdade, vão numa direção, né, e outros vão noutra direção, se você puder explicar tecnicamente a questão da leniência. Quer dizer, a despeito do estado de espírito do ministro Toffoli, isso você diria que está tecnicamente correto? A decisão dele está tecnicamente correta, porque o que ele verifica, ele vai na lógica da Lava Jato. Qual é a lógica da Lava Jato? A Lava Jato em si se baseou numa decisão, numa situação em que não havia exatamente uma investigação, mas sim uma perseguição a Lula feita por um juiz e um Ministério Público
maquinados, instrumentalizados para isso, o que ficou, para mim, absolutamente demonstrado. Ou seja, se o vício é de origem, se a semente é podre, a árvore não pode dar bons frutos. Então, a decisão dele está correta. O que as pessoas questionam é ele decidir isso monocraticamente, uma decisão dessa envergadura, deste tamanho. Mas o ministro Supremo está lá para dar decisões desse tamanho, dessa envergadura. Essa decisão deve ir para o plenário, porque imagino que a gente deve ter uma manifestação no plenário, porque o Procurador-Geral da República deverá recorrer disso. Se o Procurador-Geral não recorrer, morreu, acabou. Né? Se também não recorrer, é porque o Procurador-Geral da República haverá de concordar com a tese inicial de que sim, essa força-tarefa estava inteiramente viciada. Se o Gonê não recorrer, será um recado gigantesco para a sociedade brasileira. E conhecendo o Gonê, como eu sei que você conhece o trabalho dele, o que você acha que vai acontecer, Tardelli? Eu acho que é uma possibilidade de ele não recorrer. Eu também acho. Também acho. Porque ele está alinhado, né? Está bastante alinhado. Os discursos dele são discursos muito progressistas, né? São discursos que estão surpreendendo pela sua coragem, pelo seu dinamismo. O Gonê... Aliás, ele está diretamente implicado na operação da Polícia Federal. Sim. Olha, na história, com H, faltava esse um. Certo? Eu acho que o Gonê está vindo para nos colocar dentro do reordenamento institucional que nós necessitamos fazer. Esse reordenamento é fundamental porque nós vamos passar agora pelas eleições mais complicadas da história brasileira. Ou nós reordenamos, ou nós conseguimos organizar essas histórias de fake news, inteligência artificial, ou nós vamos ter uma eleição municipal, querido Conde, em que você não sabe em quem você vai votar, querido. A cena está muito competitiva. Para começar, a gente sempre toma como exemplo São Paulo, que é a mais disputada, que tem mais eleitores e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser. Não vai ser fácil, né? Aliás, a de São Paulo, diz respeito diretamente a você, porque você é um eleitor aí da cidade de São Paulo. Sim. E deve estar preocupado com o que vai acontecer. Eu estou sentindo que a chapa do Ricardo Nunes, Tardelli, ela está muito confusa, porque o Bolsonaro acabou de impor o vice para o Ricardo Nunes, que é um ex-coronel da Rota, que é um sujeito assim 100% bolsonarista. E isso eu acho que vai ser prejudicial para o Ricardo Nunes. Ele, inclusive, não estava querendo e não aceitou ainda essa imposição do Bolsonaro. Como é que você está a expectativa para a eleição em São Paulo, para a gente fechar nosso papo hoje? Olha, o Ricardo Nunes, ele é um prefeito que ele pode andar na rua, velho. Porque ninguém conhece ele. Ninguém conhece ele. Ele é um prefeito que ele não vai ser xingado. Ele não vai ser xingado nem cumprimentado. Ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai pedir nada para ele, ninguém vai pedir emprego, ninguém vai pedir asfaltamento, ninguém vai pedir nada para ele. Ninguém sabe quem ele é. Ele é prefeito de uma cidade de 10 milhões de habitantes e ele não vai receber um pedido. Ninguém vai chegar, corta aquele galho da árvore que está à frente de casa, arruma um emprego para minha cunhada que tem 3 filhos para sustentar, nada. Ele é absolutamente inexistente. Assim, inexistente. É uma cidade que a sensação que o munícipe aqui em São Paulo tem é uma cidade que ela se administra por inércia. Por inércia, certo? Por inércia. E é a colocação de um coronel da Rota como vice-prefeito é tudo aquilo que o Boulos sonhava.
porque é você jogar contra, é você jogar para fora do teu bonde eleitoral toda a periferia da cidade. Você vai ter o voto de uma parcelinha muito pequena, do muito pequeno da cidade. Acho que nem só vai votar num vice desse a elite, parte da elite mais alienada da cidade. Né? Ou seja, se a gente for para o Shopping Iguatemi, 20% do Shopping Iguatemi vai votar nele, assim, sabe? Porque 80% do Shopping Iguatemi vai dizer, olha, é demais. Nós precisamos de um estadista, não precisamos de um atirador, não precisamos de segurança. Mas é a visão do bolsonarismo. Né? O bolsonarismo ele não consegue ir além disso. E é o que está restando ao bolsonarismo. A rota. A rota. A rota. Eu me lembro daquela piada lá do português lá. A rota, por favor. E ele... aquela coisa, aquela piada horrível, né? Piada que está no avião, né? Por favor, a rota. Não, o cara fez aquela besteira. Ô, meu querido Roberto Tardelli, chegamos ao final da sua participação. Mas que pena. Mas agora o programa vai ganhar uma dignidade. Agora você vai estar com intelectuais, artistas. Eu vou receber um dos grupos mais importantes da música brasileira, que é o Grupo Ânima. Então... E nós vamos... Eu vou fazer uma transição aqui especialíssima, que é com uma apresentação do Grupo Ânima, tocando uma canção, executando uma canção para Iemanjá, exatamente porque hoje é dia de Iemanjá. Então, também em sua homenagem, Roberto Tardelli, em homenagem a todo o nosso público que está aqui nos acompanhando, eu vou colocar na tela aqui, deixa eu colocar o vídeo aqui do Ânima e a gente vai fazer essa transição. Tardelli, coloque aí no Instagramzinho, por favor, entrem, por favor, me xinguem, por favor, me amem. Beijo para todos e todas. Um abraço. Viva Iemanjá. Tchau, tchau.